Tá. É o correto. Tá, vamos montar tudo que foi aprovado. Tudo que foi aprovado. Tudo que foi aprovado, todos os artigos, porque hoje completou, montado direitinho, a gente passa para todos os conselheiros ler, rever, e a gente vê o que, na próxima reunião, o que dá uma repassada nos pontos que podem ser corrigidos, melhorados. Tá, sem alterar o que já foi decidido. Bom, o terceiro ponto de pauta é a apresentação dos temas iniciais deliberados pela comissão a serem discutidos no Conselho e abertura para a formação dos grupos de trabalho que prepararão as apresentações. Certo? Eu não sei se foi enviado para todos esse texto. Tá. Então, foi feita uma reunião no dia 25 de julho. Eu vou ler para ficar mais fácil. Aos 25 dias do mês de julho de 2014, às 15h30, no 19º andar, gabinete do secretário da CEPLAN, Paço Municipal, estiveram presentes os seguintes conselheiros que compõem a comissão: Fernando Vasculfo, Abrão Feldman, Taki Chung Hu, é isso, né? Marcelo Ferreira da Silva e Maria Célia Moura Martins. A reunião iniciou-se com a palavra do presidente do Concidade, Sr. Fernando Pupo, expondo que o momento é oportuno para a realização dos debates, pois o resultado contribuirá para futuros trabalhos com o plano diretor. Propôs eleger inicialmente 2 temas dentro dos 4 que já que foram aprovados na última reunião ordinária do Concidades, que vocês receberam isso, né? Do Concidades. Após discussão e ponderações, chegou-se a um consenso iniciar pelo tema Campinas no contexto da região metropolitana, abordando as questões da mobilidade urbana, sistema viário e recursos hídricos. Certo? E, no segundo debate, discutir a expansão urbana, que debaterá as questões referentes à habitação, será desenvolvida que o texto está um pouco, mas são coisas distintas. Referentes à habitação, então é o tema para o segundo momento, e a questão da relação urbana, entre o urbano e o rural, que é uma discussão extremamente importante na opinião da comissão, e infraestrutura urbana física e social. Então, 2 momentos. No primeiro momento, a questão da mobilidade urbana, sistema viário e recursos hídricos. E no segundo momento, esses outros que eu acabei de ler: a habitação, a relação urbano-rural e infraestrutura urbana e física e social. Ficou deliberado que o primeiro debate será apresentado em setembro e o segundo em outubro. Na reunião ordinária de agosto do Conselho, serão abertas inscrições para a criação de grupos de trabalhos que irão escolher o tema para preparar a apresentação. Quer dizer, os temas já estão sendo propostos, tem que ser referendado aqui pelo Conselho. E aí a formação dos grupos para organizar a discussão. Cumprindo o deliberado na última reunião. O Sr. Fernando Pupo esclareceu que os outros 2 temas escolhidos, concepção do plano diretor e da lei de uso e ocupação dos solos, e Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que inicialmente eram os temas, né, serão agendados na sequência desses debates, ressaltando a sua importância. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, certo? Então, a proposta que a comissão está apresentando aqui é que no mês de setembro a gente já faça um primeiro debate, né, ou seja, na próxima reunião do Conselho ou em outra data a ser definida por nós, dessa questão de, dentro do tema mais geral de Campinas no contexto da região metropolitana, a gente discuta esses 3 temas específicos, que são a mobilidade urbana, sistema viário, que tem a ver com mobilidade urbana, e recursos hídricos. Né? Então, e depois, no mês de outubro, a gente faça a outra discussão. Certo? E hoje a gente já formaria subcomissões para organizar esses debates no mês de setembro e de outubro.
Posso falar? Lógico. Aqui, se não puder falar aqui, gente, como é que a gente faz? Olha, Não tem como. eu acho uma coisa extremamente vaga, e eu já discuti isso na comissão, que fechou os temas da pauta do Conselho, né? Eu acho assim, Campinas no contexto da região metropolitana, isso é tão vago, né? E a gente tem uma coisa aí acontecendo e não está sendo discutida por nenhum conselho, porque nenhum conselho tem espaço para isso, que é o quê? Revisão da legislação urbana de Campinas, começando pelo plano diretor. Isso não é considerado urgente por nenhum conselho e não é pautado por nenhum conselho. Nem conselho da cidade, nem CMDU, porque o CMDU está preocupado com a discussão de Viracopos, né? Está estimulando, muito bem, tudo bem, é pauta dele, mas o conselho da cidade não se manifesta sobre isso, não discute isso, isso não é urgente, isso não é premente e deixa a coisa rolar lá na frente, quem sabe vem algum pacote, né? E aí a gente vai correr atrás do prejuízo. Essa questão de concepção de plano diretor, ela é muito importante, porque dependendo de como se pensa um plano diretor, a gente vai para um lado ou para o outro. Ou a gente faz um plano de discurso, ou a gente faz um plano que efetivamente implemente os instrumentos do Estatuto da Cidade, porque esse que nós temos não vai implementar nunca, porque é um plano de discurso. E se a gente não discutir isso, e tem experiências importantes para serem discutidas, tem técnicos importantes que podem estar contribuindo com Campinas, nos ajudando a fazer essa discussão, se a gente não priorizar isso, nós vamos ser atropelados. Nós vamos estar aqui discutindo a questão da região metropolitana, como é que Campinas se insere nesse contexto, e o plano diretor. E a revisão da lei de uso e ocupação do solo. Como é que eu vou discutir água, tá? Se eu não estou discutindo como é que se ocupa o solo? Eu estou dissociando a discussão da água do uso do solo. Por que nós temos problemas com relação aos recursos hídricos? Porque áreas inadequadas vêm sendo ocupadas sistematicamente. Nascentes aterradas, áreas de APP sendo invadidas, etc, etc, etc. Então não dá para eu discutir recursos hídricos no abstrato. Eu tenho que, e o Conselho da Cidade tem essa obrigação, de discutir a questão da água junto com o uso do solo. Que uso que eu vou dar para o solo? Tem lugar que não pode ser ocupado. E isso tem que estar no plano diretor. E nós estamos aqui discutindo, né? Como é que é a mobilidade na região metropolitana e etc, etc. Eu acho que plano diretor tem que ser priorizado. Legislação urbana tem que ser priorizada por esse conselho. E por que não faz 3 grupos, então? Por que tem que ser só 2? Não sei. Resolve hoje. Não, pode formar quantos núcleos achar necessário, não tem limitação. Nós estamos propondo 2, não estamos propondo Pronto, 2. forma mais um. Temas. Certo? Segundo, uma informação. Ô, Tina, isso foi aprovado na reunião do Conselho. Certo? Foi aprovado na reunião do Conselho. Sim, os temas? Sim, os 4. Exatamente. Nós então, estamos reduzindo para 2, os outros a gente aqui, deixa para depois. Não, Campinas no contexto da região metropolitana, e aí você especifica o que é Campinas no contexto da região metropolitana. São questões que estão presentes em Campinas e no contexto da região metropolitana. Então, transporte, certo? É um tema de interesse comum de Campinas e da região metropolitana, até do Brasil e outras coisas. Sistema hídrico. Então, concepção do plano diretor e uso e ocupação do solo. Viracopos. Então, são 4 subitens de Campinas no contexto da região metropolitana. Não, essa é a compreensão. Definiu que plano diretor era um tema. Sim, exato. Só que o plano diretor também está relacionado com Campinas no contexto da região, do estado, do país. Certo? Então, mas é uma questão de concepção. Eu não posso discutir água se eu não discutir o uso do solo junto. Não tem como. Sim, mas não vamos formar aqui um diálogo que nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos estabelecer um diálogo que nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que estabelecer o caminho correto para o Conselho decidir. Essa é a questão, certo? Então, isso é uma decisão do Conselho.
A comissão que trabalhou está pondo em prática exatamente isso. Inclusive, depois deu uma informação aqui a respeito dessas questões que você está colocando. Posso até antecipar. Então, é isso. Se o Conselho quiser alterar, altera uma decisão anterior. Isso que a gente precisa ter claro. Entende? É isso. Né? E com relação aí, só vou esclarecer, não pode porque nós temos aqui eu não estou alterando decisão anterior nenhuma, não. É só acrescentar. A decisão anterior era definir 4 temas. Isso. São 4 temas definidos. Uma comissão se reuniu de uma forma meio, se me desculpe, mas de uma forma meio, pelos nomes da comissão, foi uma comissão só de representantes do governo, se reuniu, tá? Se reuniu e definiu 2 temas a serem priorizados. Não acho isso. Você vai desculpar, não concordo com esse tipo de insinuação. Você me conhece muito bem, conheço vocês, conheço muita gente. Primeiro, não cabe na minha pessoa esse tipo de comportamento. Não cabe. E eu não aceito uma insinuação dessa, seja de quem for. E não também misturo com relação pessoal. Tem nada a ver com relação pessoal. A Secretaria tem uma proposta e colocou essa proposta na primeira comissão de definição de temas, fechando, porque a proposta sinceramente, do governo... Se for para discutir dessa forma, eu proponho que a gente manifeste, que o Conselho se manifeste. Porque eu não posso travar um diálogo dessa forma. Entendeu? Ou cada um pede a palavra e fala no seu momento, podemos até estabelecer tempo, não tem nenhum, porque se eu for falar, o outro responder, se você for falar, eu for responder, ou alguém, daqui a pouco nós estamos aqui numa desorganização total, todo mundo falando ao mesmo tempo. E acho que quando todo mundo fala ao mesmo tempo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Desculpa, pode falar. Isilda. Não teve a reunião, não foi decidido em reunião esses subtemas? Sim. A senhora participou da reunião? Não, eu não soube da reunião. Foi decidido em reunião, então não adianta a gente bater boca. Não, o que eu quero dizer para a Tina, particularmente, inclusive em esclarecimento, é que o tema do plano diretor não está fora. Certo? Não está fora. Não está fora. Certo? E vou até acrescentar uma informação que está aqui por escrito, então não está sendo criada agora. Certo? E já informei aqui na primeira reunião que eu participei do Conselho, e a questão do plano diretor é uma questão prioritária. E essas discussões você pode enquadrar no processo de discussão do plano diretor, sim. Não tem, porque nós no plano diretor nós vamos discutir todas essas questões. Então qualquer atividade do Conselho que aborde temas que façam parte da questão do Conselho Diretor, e não é só o Conselho da Cidade que vai discutir plano diretor, é muito mais amplo do que isso, nós vamos participar como Conselho da Cidade, num processo de discussão muito mais geral, vai fazer parte desse processo de revisão do plano diretor, não tem dúvida nenhuma, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E quando eu dei a informação inicial, eu tinha falado que nós tínhamos estabelecido 2 contratos, através da Secretaria de Planejamento. Um contrato com a FUPAM e um contrato com um consórcio chamado Aerocamp, que tem objetos distintos desses contratos. Da FUPAM é o processo de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo e subsídios para o plano diretor. Esse é o objeto contratado, que tem prazo para ser entregue. O outro contrato diz respeito a um levantamento. Então, esse trata de questões, vamos dizer, econômicas, sociais, ambientais, esse negócio todo. Que o Conselho tem que estar discutindo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Conselho tem que estar participando dessa discussão. E vou dizer daqui a pouco como. A proposta nossa. A segunda questão, que é o levantamento aerofotogramétrico, que eu vou enfatizar de novo, é o primeiro que está sendo realizado em Campinas, da forma como está sendo realizado, certo? Porque o outro é da Engefoto, uma empresa estatal que foi feita em 1978, com restituições de 81, 82, 83, então tem desatualizado, vai fazer o levantamento aerofotogramétrico de todo o município com restituições, quadra, lote, tudo,
para que a gente tenha, não só do ponto de vista econômico, social, né, cultural e outros, a visão, um diagnóstico do município, como nós vamos ter um diagnóstico físico-territorial de todo o conjunto do município, porque também o plano diretor, ele tem que planejar sobre o conjunto do município, não só como era antes, em 2006 já era essa obrigatoriedade pelo Estatuto da Cidade, só sobre a área urbana, também a área urbana e a área rural. Então, esse estudo físico-territorial vai ser extremamente importante para nós, principalmente que vai acrescentar informação não só sobre o meio urbano, mas também sobre a área rural. Inclusive com fotos de fachadas, para a gente ver a questão, como é que os prédios, independentemente do que ele está definido, se é residencial, se ele está sendo utilizado para comercial, industrial ou não. Então, isso é um conjunto de informações extremamente ricas que nós vamos ter. E aí, então, esse processo não está parado, não está suspenso, não tem nada disso. E nós estamos, o convite que nós vamos encaminhar aqui, agora foi aprovado o plano de trabalho da FUPAM. Foi aprovado a semana passada, a semana retrasada. Então, nós estamos propondo que no dia 9 de setembro, aqui no Salão Vermelho, às 18h30, nós estamos vamos convidar todos os conselhos, os 31 conselhos, para ser apresentado o plano de trabalho que a FUPAM apresentou e que nós discutimos durante mais de um mês para aprimorar esse plano, que é uma responsabilidade da CEPLAN, certo? E agora chegamos a uma versão, não vou dizer final, né? Porque depois pode até inclusive ser alterado na sua implementação, para apresentar esse plano para os conselhos. Então, nós estamos cumprindo um cronograma que está estritamente ligado à questão do plano diretor. E estamos fazendo também, trabalhando, né? Isso vai ser ampliado depois para aquele grupo revisor que foi constituído, né? No dia, também no mês de setembro, acho que até um pouco antes, porque o grupo revisor ele estava sem atividade. Nós vamos voltar com aquele grupo revisor da legislação urbanística para essa atividade e incrementar a participação do Conselho. Como nós então está aberto para a sociedade civil de um modo geral, inclusive porque é um plano de trabalho que prevê a participação tanto desses setores organizados quanto também da participação popular. Então, essa apresentação vai ser feita para os conselhos no dia 9 e o convite está aqui pronto, eu estou dando essa informação. Qual que é a parte que prevê a participação? Então, no plano de trabalho está tudo escrito. Aquela comissão no plano de trabalho não prevê? Não, peraí, desculpa. Está falando do plano diretor, não da lei de execução. Não, aquela comissão, não é? Que começou a estudar essa... Não, essa comissão não. Quem participa é o conselho, diferente. A comissão é para agilizar, para operacionalizar as decisões do conselho. Só isso. Esse é o papel da comissão, nada mais do que isso. Se eu entendi o que você colocou. Eu não entendi qual foi o item que o senhor falou que prevê a participação popular. Não, dentro do plano de trabalho da revisão da lei de uso e ocupação do solo e subsídios para o plano diretor que está contratado com a FUPAM. Independentemente de outras atividades que a venha a fazer. Inclusive, esses debates fazem parte desse processo. É isso, né, a compreensão que a gente tem. Né? Então, é isso. Agora, se quiser... Então, a proposta que a comissão elaborou, e não vou repetir as coisas, a proposta é essa. Se o plenário achar que deve mudar, gente, nós não temos nada contra. O que a gente quer é que realmente a gente organize de forma adequada, de forma consensual as atividades do Conselho. Eu acredito que as nossas atividades, eu vou já dizer também a minha opinião, uma reunião para esse processo, é lógico que nós vamos manter as reuniões ordinárias, porque é uma obrigação legal, e dar sentido e conteúdo para essas reuniões.
provavelmente nós vamos ter que fazer reuniões extraordinárias. Entende? Então, na medida em que o processo vai se intensificando, se acelerando, nós também vamos ter que mudar o nosso ritmo, se a gente quiser garantir para o Conselho uma participação e uma intervenção mais significativa. Esse é o raciocínio que nós temos. Então, esse é o esclarecimento que eu queria dar e dar continuidade à nossa discussão. Se alguém tiver alguma observação a fazer, eu acho que aqui a gente não tem que ter constrangimento, porque aqui não se trata de problemas pessoais, aqui se trata de problemas institucionais. Então a gente tem que ter tranquilidade para se manifestar. Não sei, olha, só em defesa, eu não sou do governo, eu estava nessa comissão, né, essa subcomissão. Eu sou do Conselho de Transporte e da sociedade civil, inclusive. O que eu acho é o seguinte, o plano diretor, a revisão dele está prevista para o ano que vem, certo? A ideia é que, pelo menos a gente, enquanto estava sentado ali trabalhando, é que é o seguinte, uma vez que a discussão maior do plano diretor é um plano grande, é longo, ele necessita ser modernizado em um monte de coisas, então é uma discussão detalhada, importante. O que a gente decidiu é que esses grupos, essas reuniões de trabalho que antecedem, são para preparar talvez o tema, qualificar talvez com assuntos pertinentes, para que vão ser discutidos lá na frente do plano diretor. Não é que eles vão simplesmente serem falados, aqui acabou a história. Não, muito pelo contrário. O problema, é que você estava falando uma coisa, é a lei 12587 do governo federal, que prevê o seguinte, se Campinas não tiver um plano de mobilidade urbana, até o dia 31 de dezembro, ela perde todos os recursos do governo federal. Sem governo federal, não tem plano diretor, sinto muito. A mobilidade é prioritária, sim, chega do império do pedestre, do carro. A gente tem que transformar a cidade em algo competitivo a nível de tudo. Campinas não é mais competitiva no molde que ela está. Você está falando isso, é verdade o que você está falando. Ninguém está querendo que não se discuta isso. Agora, eu acho o seguinte, sem dinheiro, a gente não faz. Lei 12587 diz. Se até 31 de dezembro não for discutido, não tem mais dinheiro do federal. Ponto. Então, a gente tem que falar sobre isso. Concordo. Pode falar. Eu só não concordo com tirar o foco do plano diretor. Ninguém está tirando ele, Cristina. A gente está discutindo mobilidade, recursos hídricos. Só um momento que termino de falar, porque o João está inscrito. Então, eu acho que assim, uma vez que a gente coloca isso dentro da... Porque foi proposto pelo próprio Concidade. Você está colocando Campinas como peso gravitacional em toda a RMC, tem uso compartilhado de recursos hídricos que são incomuns. Eu moro numa área que é fronteira com Jaguariúna. O rio Atibaia não corre só em Campinas. Entendeu? Eu acho que isso é uma discussão importante, é pertinente. Eu acho que tem que levantar a bola. A gente não está cortando nada aqui. A gente são discussões, temas, que são bolas que a gente tem que levantar, para quando for levantado o plano diretor, aí sim a gente cortar e finalizar essas coisas. Eu só queria, eu quero reforçar... Só um momentinho, só para ver se... tem mais alguém. O João está inscrito, o próximo é você. Não, eu não discordo que esse tema seja importante, só que a gente tem tantos conselhos em Campinas, e cada qual, como diz o poeta lá, o camaradinha lá, disse que cada qual com cada uma. Então, a gente tem um conselho de transportes, a mobilidade pode ser discutida ali. A gente tem uma Agencamp, depois você fala. A gente tem a Agencamp, você tomou ar para falar já. A gente tem uma Agencamp que é regional, tem as discussões regionais. A discussão hídrica, se o rio não passa só em Campinas, passa também em outros municípios, isso pode ser jogado lá na discussão no campo certo. Então a gente, o que eu quero interpretar o que ela está dizendo é que nós temos uma Concidade para discutir questões muito importantes para Campinas e muito específicas, e que o plano diretor está aí, né? Está aí para ser discutido. É uma discussão longa, que vai tomar muito tempo, tem que estar aprovado em 2016, né? Então, realmente, pode ser que
esse assunto seja realmente prioritário e a gente precise discutir, como a gente tem que discutir a questão da continuidade ou não das macrozonas, se a macrozona 4 é a prioridade ou não é a prioridade, onde é que está essa discussão, onde é que está o estudo da macrozona 4, como é que está isso, de que forma, em que pé está isso, né? São assuntos de grande relevância que o João, desculpa, mas vamos nos ater ao assunto. É isso que eu digo, a gente, nesse aspecto, talvez a gente devesse jogar esses assuntos com os conselhos certos. Né? Tina. A minha grande preocupação é a seguinte. A gente precisa trabalhar plano diretor do ponto de vista do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade tem 13 anos e não tem um instrumento dele, não faz um ou outro. A Zona Especial de Interesse Social foi criada ainda, meio capenga, tá? Mas o conjunto de instrumentos do Estatuto da Cidade é importantíssimo que ele esteja previsto no plano diretor. E isso, sabe, nunca é discutido em Campinas. Nós fizemos um plano diretor que não incorpora os instrumentos do Estatuto. E isso tem que ser feito junto com a lei de uso e ocupação, porque também não adianta eu discutir o plano diretor e eu ter uma lei de uso e ocupação permissiva, e aí outorga onerosa não existe. E aí transferência de potencial construtivo não existe, porque eu tenho uma lei de uso e ocupação que é permissiva e não adianta estar previsto no plano diretor que pode aplicar tal instrumento. Eu tenho que ter um plano diretor mais efetivo e conversando mais com a lei de uso e ocupação do solo. E isso é fundamental para Campinas. Senão nós não vamos ter nunca, a lei do Estatuto da Cidade vai ser uma lei daquelas que não pegou, aqui pelo menos. Tá? Em alguns municípios isso está sendo feito de uma forma brilhante. São Paulo é um exemplo, a gente tem que trazer o pessoal de São Paulo aqui para discutir com a gente e para a gente começar a pensar o nosso plano diretor sob essa ótica. Tá? A minha grande preocupação, e eu insisto na discussão de plano diretor por isso. Eu sou medo que não se faça isso, que se banalize essa história e que não se faça. De novo, a gente vai ter um plano de discurso. Laura. Eu acredito que vai ser feito. Abraão, vamos organizar, manter a organização da discussão. Na verdade, estou pensando de forma prática. Nós temos esse convite para o dia 9 para essa apresentação da equipe que foi contratada. Do plano de trabalho. Do plano de inclui trabalho. Algumas questões que estão sendo referenciadas aqui. E aí eu penso, será que não é bom a gente aproveitar, estar aquecido com esse plano de trabalho e pensando sobre o plano diretor e o primeiro evento nosso ser uma continuação desse trabalho? Né, fazer já o debate em cima dessa apresentação, o que nós entendemos, o que a gente pode contribuir, né, pensando em continuar mesmo. E aí, a partir disso, eu acho que a gente vai começar realmente a distribuir e focar nas outras coisas que incorporam o plano diretor, que são parte dos temas de trabalho. Será que não seria interessante a gente, por exemplo, aproveitar a tua ideia, botar os nomes aqui que a gente, por exemplo, que vão fazer a subcomissão dos temas e a gente continuar nessa, ter os nomes, foca nas ideias, quem vai trabalhar com o quê, quem vai trabalhar onde e no porquê, para a gente poder ganhar talvez tempo em cima disso? Olha, só não sei, uma consideração. A questão do plano de trabalho, quando nós estamos falando da revisão da lei de uso e ocupação do solo, está em andamento, existe algum tipo de trabalho da própria Secretaria com relação à lei do parcelamento do solo, todas fazem parte desse processo. Algumas preocupações que a Tina coloca, todos nós temos, Tina. A questão do Estatuto da Cidade, vou dizer, no plano de metas da Secretaria, desde o início do governo, está colocado a questão da revisão do plano diretor. E nós estamos tratando desse assunto. Agora, nós não podemos abrir um debate sem termos uma proposta realmente sistematizada, que preveja a participação, né, de toda a sociedade. E a discussão sobre a luz, nós estamos até antecipando, num certo sentido, exatamente pela importância que ela tem no processo do plano diretor. E o subsídio, quando nós falamos em subsídio do plano diretor, inclusive, quando vocês receberam o plano de trabalho,
está incluído a questão de um estudo específico sobre toda a legislação em vigor e um trabalho sobre a questão dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Entendeu? Por quê? Porque essa imbricação, ela tem que ser feita. A questão da luz, a questão do parcelamento e de outras legislações urbanas com a questão do plano diretor. É óbvio que é quase que simultâneo esse processo. Paralelo. Então, eu compartilho das suas preocupações, agora eu digo, a partir do governo, a partir da Secretaria de Planejamento, por determinação do próprio plano de metas, a questão do plano diretor é prioritária, sem dúvida nenhuma. Nós temos, a previsão que nós temos, já estamos assim, preparando isso, e esse negócio da luz e outras atividades estão, e o próprio Conselho da Cidade, a compreensão que eu tenho é como é que a gente integra o Conselho da Cidade nesse processo de debate, e essa decisão aqui foi tomada na última reunião desses temas, não foi à toa, gente. Foi tendo em vista exatamente esse processo. E esses debates vão estar acontecendo. A própria OAB está discutindo esse tema. E nós temos contato com a OAB exatamente. Então, a preocupação nessa é como integramos o Conselho de Cidade nesse processo. E aí, todas essas preocupações que estão sendo colocadas, pode ter certeza que são preocupações, eu acredito, de todos nós e de muito mais gente fora daqui do Conselho. E do próprio governo. Então, assim, a proposta é que a gente faça essa discussão. Quando nós estamos discutindo o sistema hídrico, nós estamos vivendo, aliás, foi uma proposta tua, né? Certo? Foi proposta tua. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma crise hídrica e nós não sabemos ainda as proporções que ela vai adquirir. Não é verdade? Nós não sabemos. Por quê? Porque depende de um fator que não está na nossa governabilidade, que é a questão da chuva. Embora tenha gente aí dizendo que provoca a chuva a hora que quiser. Né? Então, assim, eu quero assim, dizer com muita tranquilidade que essa preocupação, Tina, é nossa, eu tenho certeza do conjunto, e nós estamos tratando isso com prioridade. É que nós não podemos abrir um processo de discussão sem uma metodologia. Certo? Inclusive a metodologia, o Estatuto, o Conselho da Cidade vai ter que discutir isso. Então nós temos que preparar isso, abrir esse processo de discussão. Isso daqui já faz parte desse processo, embora esteja implícito, né? E nós temos que preparar o projeto de lei complementar, que é o plano diretor, até dezembro do ano que vem, para que ele seja levado para a Câmara, e aí todo um processo que a Câmara tem que tratar para fazer o processo de discussão e de deliberação. Então, nós não estamos assim subestimando isso. É que é um processo complexo mesmo e nós temos que tratar isso com muito critério. Né? Quanto a isso, a partir da própria CEPLAN, do próprio governo, essa preocupação. E o terceiro item é exatamente a concepção do plano diretor e lei de uso e ocupação do solo. Está aqui. Né? Se a gente quiser, setembro faz esse que está aqui previsto, se quiser mudar o de outubro, muda, não tem nenhum problema. Eu acho que o Conselho é soberano para isso. Agora, nós temos que vir para uma discussão organizada, porque senão, aí depois a gente cria uma situação que não sabe muito bem como é que as coisas vão se desenvolver. Eu acho que nós temos que ter segurança nesse processo, até para garantir as aspirações de uma cidade quebrando paradigmas, de daqui projetar a cidade para daqui 20, 25 ou 30 anos. A questão do aeroporto, é fundamental a gente discutir a questão do aeroporto. Se o Conselho da Cidade não discutir aeroporto, nós estamos por fora do mundo. No caso de Campinas e de toda essa região. Entende? Então eu acho que a preocupação é justa, não acho errada a preocupação, mas e nós estamos preocupados com isso e estamos trabalhando nessas questões. Isso eu te asseguro com a maior tranquilidade. Sem nenhuma utilização de subterfúgio ou de qualquer outra coisa. Certo?
Então, eu acho que é essa questão, né? E essa crise hídrica que nós estamos vivendo, e aí eu acho que o que tem importância aqui é quem nós vamos trazer aqui para discutir isso. Podemos trazer um profissional, podemos trazer 2 ou 3, fazer uma mesa mais ampla, entende? Eu acho que isso a comissão tem que tratar desses assuntos. Nós podemos definir os temas, a ordem dos temas, agora a comissão que vai organizar esse processo é que tem que tratar disso, com o apoio e a participação nossa, evidentemente. Então é isso. Só lembrando que a gente tem que ter responsabilidade que a próxima revisão do plano diretor é para daqui a 10 anos, ou seja, a gente tem que não pensar em resolver os problemas atuais, mas daqui a 10 anos, né? Preparar a cidade para daqui a 10 anos. Então, a gente tem muita responsabilidade. E tem mais uma coisa, medidas de curto, médio e longo prazo, né? Ninguém constrói uma cidade sem estar levando em conta esses aspectos. Então, gente, eu gostaria que a gente mantivesse, vai ser discutido pelo diretor, o que eu proponho, assim, podemos antecipar para a questão de outubro, onde nós vamos ter um conjunto de elementos muito mais sólidos, né? Para a questão da discussão do plano diretor, ou a lei de uso e ocupação do solo está em curso, né? O plano de trabalho contempla essa relação estreita com o plano diretor. Eu acho que a questão da concepção de cidade é uma questão essencial para a gente discutir o plano diretor, né? Então a gente poderia manter em setembro essa discussão que está prevista aqui do transporte e de sistema hídrico, que são questões também extremamente... Acabou de ter uma conferência municipal do transporte, a gente participou, né? Um monte de gente participou. Lá, sinceramente, foram discutidas questões extremamente importantes sobre mobilidade urbana. Existem 2 projetos em Campinas que estão, inclusive o prefeito foi, se não me engano, ontem para Brasília. O BRT já é um projeto, o recurso já está aprovado, está sendo feito o projeto básico executivo para licitação, são 339 milhões, que o governo federal está garantindo grande parte disso, a outra parte é do município, né, para não só desenvolvimento do projeto, como a implantação dos corredores, certo? O outro é 1,5 bilhão para a questão do VLT, que ainda está em discussão no governo federal, e o prefeito foi para lá. Isso já existia, essa discussão anterior, esse encaminhamento junto ao governo federal, e o prefeito foi para lá para garantir esse recurso, né? Então, eu queria dizer que são questões pertinentes. Esse VLT é o VLT de Viracopos, né? Não, o projeto, ainda não existe um projeto completo, certo? O que existe são algumas diretrizes de aproveitamento de leitos desativados, entendeu? Eu não posso nem avançar porque não tem um anteprojeto ainda, tem o quê? Um estudo básico que foi feito e está sendo encaminhado junto ao governo federal. É isso, para garantir o recurso. Aí com o recurso, logicamente, vai se desenvolver o projeto mais especificamente, o projeto básico e o executivo depois. Então é isso. Então, acho que são questões assim importantes. Aí eu propus, se no mês de outubro quiserem discutir a questão do plano diretor, porque o plano diretor é um conjunto de discussões que nós temos que fazer, essas discussões estão presentes, não estão fora, né? Assim como no plano diretor, o que eu acho importante é a gente definir certas questões, como vamos incluir, vou usar uma expressão forte, todos os instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade. Isso é uma diretriz. E eu acho que tem que ter, na minha opinião, que tem que ter mesmo. Agora, isso vai estar presente no debate. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade é um instrumento extremamente importante. Aprovado a nível nacional, levou 12 anos para uma luta democrática, popular, extremamente importante para ser aprovado, e agora não aplica? Temos que aplicar. Essa é a responsabilidade nossa. Então, eu vejo isso, faria essa proposta, se vocês estiverem de acordo, a gente encaminha isso. Agora, isso foi decidido em uma reunião nossa, não foi decidido fora. Certo? Tá bom? Tem alguém que quer se manifestar?
Alguém quer falar? Só para, talvez seja interessante saber disso nesse momento, que a Associação Reconvivência, que eu presido, convidou, e ele aceitou o convite, o Nabil Bonduque para estar em Campinas na segunda semana de outubro, discutindo o plano diretor aprovado em São Paulo, né? Então, talvez seja interessante que o pessoal saiba para que a gente possa começar essa discussão do plano diretor de Campinas a partir dessa discussão que vai acontecer sobre o que é o plano diretor de São Paulo, que muitos instrumentos que são aplicados em São Paulo, como cota de solidariedade, por exemplo, né, podem perfeitamente e devem ser utilizados para Campinas. Esse é um dos assuntos. O Conselho da Cidade é exatamente essa a ideia que a gente tem com o Conselho da Cidade. Trazer palestrantes para apresentar debate sobre esses temas. Entendeu? É isso. É exatamente isso. Né? Dá licença, secretário. Pois não. Então, eu só queria referendar, então. Aqui tem 3 temas, né? Campinas no contexto da região metropolitana, com essa especificação desses 4 itens, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e a questão da expansão urbana. Essa foi a ordem aprovada. Até essa questão da expansão urbana é outro tema extremamente importante para a questão do plano diretor. Nós não temos hoje uma regra de transição entre o meio urbano e o rural. Meio metro para cá pode fazer isso, e meio metro para lá não pode. Isso é um problema. Né? É uma questão importante que nós vemos. Então, se acharem que deve, por exemplo, em outubro, aliás, em vez de entrar aquela proposta. Está aqui. De habitação, relação urbano-rural e infraestrutura física e social, nós colocamos a questão do plano diretor, tudo bem, não vejo nenhum problema. Né? Eu acho que para nós é importante, não tem dúvida nenhuma. Né? Então, ou a gente mantém essa ordem, ou a gente altera, em vez de estar discutindo essas questões que no primeiro é a questão que está aí, mobilidade e sistema viário e recursos hídricos, que é uma discussão que eu acho bastante pertinente, e no segundo momento, em outubro, a gente discute o item 3 em vez de discutir o item 2. Inclusive já sabendo do plano do de plano trabalho. de trabalho. E quando a gente pensa numa sequência de discussão e de incorporação, né, de todos os setores organizados da sociedade, o poder público, entendeu? E outros órgãos. Então, isso. Então, se vocês estiverem de acordo, fica isso. A gente antecipa essa discussão da concepção do plano diretor para outubro, em vez de deixar para novembro, certo? Que seria previsto em novembro. Tá bom? Tudo bem? Todo mundo de acordo? Então, está aprovado isso. Segundo, nós temos que encaminhar as questões das subcomissões. E aí, também vou fazer uma... Eu acho que a gente já pode começar a inscrição aqui hoje. Pode, exatamente, é isso mesmo. Começa a inscrição hoje e a gente propõe aí uma data limite para inscrição através de mensagens, né, que pode ser dirigida da sua secretaria para a Maria Célia. A Maria Célia cuida disso, né, aliás, com muita dedicação, inclusive, nessas questões do Conselho. Então, nós podemos, quem quiser participar das subcomissões, já escolhe o tema também, gente, porque senão aí nós vamos ter que voltar a essa questão na próxima reunião. Né? Então, primeiro é a mobilidade urbana. Eu vou eliminar esse termo sistema viário, porque é muito correlacionado com mobilidade urbana. Né? Então, ele está dentro. Então, é mobilidade urbana e recursos hídricos. Essa é uma comissão que nós temos que formar. Certo? A outra é essa questão da discussão de outubro, que é a questão do plano diretor e lei de uso e ocupação do solo. Certo? Então,
Qual que é essa? Essa é a Plano segunda? diretor. Eu também. Plano diretor, lei de uso e ocupação do Quem solo. mais? Vânia? Laura? De mobilidade urbana. Então, peraí, vamos completar uma, depois a gente vê a outra, certo? Quem mais? Peraí, plano diretor, senão eu me confundi. Tá. A Pia? Plano diretor, vamos simplificar. Plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, certo? Então vamos começar. Quem já anotou todos? Tina, Vânia, Laura e Pia. Tereza. E João também? Tereza. Beleza. Pode me pôr também. Diga o nome. Agora, a questão da mobilidade urbana e recursos hídricos. Mobilidade urbana não, mas João? Eu quero. Tá junto na mesma. Tá, é a mesma. Celso? É a Celso? mesma? É uma só. Qual que é a minha? Mobilidade urbana e recursos Recursos hídricos. hídricos. Celso. Né? Tina, João, Abrão e Tereza. Certo? Se alguém quiser se inscrever nessas comissões, nessas duas comissões, hoje é dia Qual é a data do 20. 20, vamos colocar até 30 de setembro, 30 de agosto, certo? Para não sobrar um prazo muito curto para essa organização. Tá bom? No começo de setembro a gente faz essa reunião de Uma organização. informação, já que está falando de recursos hídricos, eu não sei se vocês na secretaria, eu sei que segunda-feira tem uma discussão, segunda-feira não, dia 25 é 25. 25. Na Que horário Sanata. que é uma discussão na Sanata. Vem uma senhora sobre- da exato, ONU, da da ONU, É. para discutir. Acho que é dia 25. É 25. Eu não sei o horário. Segunda-feira. Eu tenho lá, se você quiser me ligar amanhã. Tá. Você tem Facebook? Eu não vou poder estar lá porque eu já tenho outros compromissos que eu não vou poder. Qual é o tema, Tereza? Gente, encerramos a reunião então? Não havendo nada mais a debater, fica concluída e encerrada a reunião de hoje. Mais uma vez agradeço a participação, a presença de todos e vamos dar a celeridade realmente necessária para que o Conselho possa Na próxima cumprir o seu reunião, papel. a gente retoma a coisa da lei, e aí eu acho assim, seria interessante ver junto ao jurídico, e se diz que tem essa proposta, passou pelo jurídico, eu não acredito que tenha passado. Do ponto de vista técnico, está muito mal construído isso, e Vamos fazer o tem seguinte, gente a gente boa no verifica jurídico. isso e na próxima reunião a gente Tá. esclarece e dá um. Né? Tá bom? Ok.